Olá, pessoal. Então, dando continuidade, aula passada nós falamos sobre a força-peso. Agora nós vamos falar sobre a força-peso de novo, resumidamente, e a força normal. Então, só lembrando, se eu tiver um bloquinho, quais são as forças que atuam nesse bloquinho primeiramente? Eu tenho a força-peso que puxa para baixo e a força normal que é a contrária, tá? Lá na página 5 da apostila de vocês, vocês vão perceber que nem sempre ela tá tão resumida como aqui. Aqui eu fiz um resumo do resumo, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. O que seria então essa força-peso? Força-peso é massa vezes a gravidade, certo? Ela é resultado da interação da distância entre os corpos que têm massa. O sentido dela é sempre no centro da Terra devido à gravidade da Terra. Então, essa força-peso é por isso que tudo que eu derrubo cai, né, para baixo, tá? Devido à gravidade da Terra. Aí eu volto para cá, tá? Então, o peso é isso daqui. Lá na página 13, vocês vão perceber que eu não vou ler página por página, tá? Só vou fazer o resumão. A força normal seria o quê? Ela é representada pela letra N. A força-peso é representada pela letra P, tá? A professora colocou aqui. A normal é pela letra N. O que seria essa força normal? Ela é a interação de contato entre dois corpos. O sentido é sempre oposto à força que provoca a compressão. Então, se eu coloco esse bloco aqui, ele está em cima de uma mesa, tá? O bloquinho está em cima de uma mesa. Então, eu tenho a força-peso puxando para baixo, a normal é sempre contrária. Se fosse alguma coisa na parede, por exemplo, eu pendurar um vaso na parede, tá? Então, eu teria a força-peso não nesse sentido que tá aqui, eu ficaria assim, né? Para baixo eu tenho a força-peso, para cá eu tenho a força normal, digamos, tá? Então, depende de como ele tá. Se for um plano inclinado, a força-peso vai ser outro que nós vamos ver mais para frente, ok? Então, tá, força-peso para baixo, força normal é oposta ao que tá fazendo a compressão. Aí, nós temos uma coisa chamada plano inclinado, tá? O plano inclinado tá lá na página 17. Ele é um bloquinho que tá descendo ou subindo um plano inclinado. A força normal é contrária, a força-peso vai se dar aqui para baixo. E por que que agora apareceu PX e PY, se lá só tinha P? Como ele tá no plano inclinado, ele pode escorregar para cá. Então, ele está fazendo essa força para cá, nesse sentido. Toda vez que ela faz nesse sentido, ela tem relação com X. Toda vez que ela faz nesse sentido, ela tem relação com Y. Então, o que nós vamos ter que entender? Quando ela é peso em X, na apostila de vocês, ela está melhor desenhada. Deixa só a professora pegar aqui para mostrar para vocês. A professora fez um esqueminha ali e não ficou muito bem o desenho. Então, vamos lá. Então, ela tem sempre assim, essa pessoa, ela vai escorregar. A força normal é para cima porque ela está pressionando para baixo. A força-peso vai se dar aqui no meio. Mas eu tenho uma força-peso para cá e uma força-peso para cá. Por quê? Eu tenho uma PY, que é oposta ao movimento da força normal, oposta ao normal, e o PX que vai puxar para cá. O peso dela dá aqui no meio. A resultante desse peso é essas duas aqui, dessas duas forças. O ângulo está aqui. Se eu puxar esse ângulo aqui para o meio, então o que vai caber a mim? Resumidamente, o peso em X, nesse caso aqui, ele tem a ver com seno. Sempre o peso de X vai ter a ver com seno. E sempre o peso de PY vai ter a ver com cosseno. Então, o que vai acontecer? O seno é quem? Cateto oposto pela hipotenusa. Nós já estudamos a tabelinha, cantamos musiquinha, né? Mas quem que é o cateto oposto? Quem que está oposto a esse ângulo, se eu puxasse aqui, igual nesse desenho que vocês têm aqui? Então, quem que é o cateto oposto? Se o ângulo está aqui, o cateto oposto é o PX. E quem que é a hipotenusa maior é o P. Tá? Então, multiplicando cruzado, sempre em PX vai ser peso vezes o seno do ângulo. São equações, pessoal. Não precisa se apavorar, não precisa ficar com medo, tá? Então, só para vocês entenderem. Sempre que eu for fazer, então, referente aqui na página 17, vocês aparecem assim. Sempre que eu for fazer a direção X, eu vou usar isso daqui. Tá? Se vocês não lembrarem desses passos, é isso que você tem que lembrar.
Quando eu for fazer em PY, é o cosseno. Lembra que a professora falou? Então, é cateto adjacente pela hipotenusa. O que eu tenho que lembrar é que sempre vai ser o peso vezes o cosseno do ângulo. Então, tá. Sempre que for em X, vai ser isso aqui que eu vou usar. Sempre que for em Y, vai ser isso daqui que eu vou usar. Tá? Muita calma, a professora tá só explicando os conceitos, depois nós fazemos os exercícios. Aí, vocês têm lá na apostila de vocês, na página 20, tá? Lá na página 20 de vocês, tá falando sobre a resultante centrípeta, que é um exemplo da Globo da Morte. Quando o motoqueiro tá nesse ponto aqui, vocês vão perceber que o que acontece quando ele tá nesse ponto, pessoal? O peso é para baixo e a normal também vai ser para baixo, tá? Quando ele tá ele girou, quando ele tá nesse ponto aqui, o que vai acontecer? Normal para cima e peso para baixo, igual a gente falou ali do bloquinho. Por que dá diferença do ponto 1 para o ponto 2? No ponto 1, vocês estão percebendo que uma vai para cima e uma para baixo, então eu faço subtração, certo? Tá ali, ó. Deixa a professora focar aqui. Ali. E quando eu faço essa parte aqui do ponto 2, ela tem que fazer a adição porque elas estão no mesmo sentido. Então, sentidos contrários eu diminuo, sentidos iguais eu somo, tá? Aí, o que vocês vão fazer? A professora até escreveu ali. O que quer dizer a diferença? Por que deu essa diferença? Porque onde ao passar no ponto mais alto, se a normal atingir o seu valor mínimo, 0, e ser inferior a isso, o motoqueiro vai acabar caindo, né? Ele chegou aqui e aconteceu que a normal dele for menor que 0, ele pode cair, porque as duas forças estão puxando no mesmo sentido. Então, eu tenho um valor de mínimo e eu posso dizer para vocês, aí mostra que ele está em movimento, então a velocidade é mv ao quadrado dividido por r, que o peso é a massa vezes a gravidade. Então, o que acontece? A velocidade mínima para que ele não caia tem que fazer nessa equaçãozinha, raio vezes a gravidade. O que seria raio? Raio seria a distância daqui a qualquer ponto aqui, tá? Isso seria o valor do raio. Então, é só eu fazer a raiz do raio vezes a gravidade para descobrir a velocidade mínima nesse ponto aqui, nesse ponto de cima ali, tá? Então, isso acontece na centrífuga também, tá? Que as roupas caem sempre para as laterais, tá? Força centrípeta. Ok? Então, só lembrando, aqui eu tenho as duas para o centro. Aqui ela tá na pontinha, né? Normal e peso. No ponto mais alto,